Olá! Bom, acho que o título do vídeo já é um pouco autoexplicativo, né, sobre o que se trata. Mas esses dias eu tava conversando com uns amigos e eu tive muita vontade de voltar a gravar. De voltar não só a gravar, mas a voltar a falar sobre coisas na internet. Acho que já tem um bom tempo que eu não posto aqui. E eu acho que é mais ou menos nesse tempo que eu perdi um pouco a vontade de falar na internet. E eu acho que um pouco é porque eu tenho a sensação, às vezes, de que a internet tem muita gente falando e pouca gente ouvindo. E acho que até um pouco por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu queria saber quem tá me ouvindo, sabe? Quem tá aí, se ainda tem alguém aí, né? Eu fui olhar o canal hoje e eu vi que eu tenho quase 6 mil inscritos. Acho que é 5.970, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando quem são essas 6 mil pessoas, né? Porque esse canal ele é de 2014. Eu falo de livro na internet desde 2012. Eu tinha um outro canal, depois acabei abandonando. E esse canal aqui já estão 6 anos e pouquinho aí. E eu acho que é um período específico da vida muito, muito, muito complicado e muita coisa muda, e muita coisa acontece. Então, quando eu comecei o canal, eu tinha acabado de entrar na faculdade, não tinha nem começado o primeiro período ainda. E meu principal foco era falar sobre livro, falar sobre coisas que eu gostava de ler, sobre indicações, um pouco sobre séries também, né? E eu acho que conforme as coisas foram caminhando, o foco disso mudou um pouco. Comecei a falar mais sobre psicologia, sobre a faculdade, sobre como era estudar psicologia, né? E aí eu sei que a partir disso chegou um público diferente no canal. E aí, depois disso, ainda houve uma outra mudança. Que de alguma forma eu me distanciei bastante da psicologia e comecei a estudar psicanálise, comecei a estudar outras coisas. E de alguma forma também comecei um pouco a falar sobre isso aqui. E acredito que também o público teve uma outra mudança a partir disso. Então, de alguma forma, são 3 pessoas diferentes, né? 3 grupos de pessoas muito diferentes que acabavam chegando nesse canal. E eu não sei quem tá aí agora, na verdade. E eu queria até que vocês me contassem quem são vocês, assim, né? E por que disso, assim? Porque eu quero saber o que eu quero falar agora, assim. Eu acho que esse processo de mudança é sempre contínuo, né? De mudando de foco, mudando de interesse. Mas acho que já cheguei num ponto em que as coisas se estabilizaram. Não sei se é essa palavra, mas assim, de alguma forma tem algo ali que se mantém, sabe? Que se sustenta. Que de alguma forma é a literatura e a cultura de maneira geral, então séries, filmes e tal, e a minha, né, a psicanálise que me atravessa e toda essa minha experiência com a psicanálise, que de alguma forma também, mesmo que eu não fale sempre sobre isso, ou que esse não seja exatamente o foco, tá sempre ali, porque sou eu, né? E assim, eu queria muito voltar a fazer coisas e falar coisas, porque especialmente na quarentena eu tenho sentido muita falta de falar. E assim, eu fico me perguntando muito se vale a pena falar, sabe? Se há algo que de fato vale a pena ser dito e que eu possa dizer e que alguém queira ouvir, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para se perguntar quando você está pensando em falar as coisas na internet, porque senão é o que a gente vê por aí, esse bando de falas extremamente vazias, que é uma fala por falar. E não é isso que eu quero, porque eu levo a fala e a linguagem muito a sério. Enfim, acho que é isso. Eu pensei em algumas possibilidades e eu queria ver, né, justamente com quem tá aí, né, do outro lado, o que vocês acham, assim, que seria algo interessante? Porque, num primeiro momento, essa ideia de falar na internet veio com a ideia de fazer um podcast. Mas eu acho o podcast uma plataforma muito complicada, assim, porque, de alguma forma, requer um outro tipo de formato e de conteúdo que eu não tenho muito conhecimento, assim, né? Que eu nunca fiz
e que seria começar do zero, totalmente do zero. E eu não sei se eu dou conta de fazer isso agora, sabe? Apesar de que eu acho que é muito mais interessante em determinados sentidos, assim, do que o YouTube, porque é muito mais acessível, você pode ir em qualquer lugar ouvindo aquilo, e eu acho que o YouTube tem uma coisa que é do próprio aplicativo e tal, que é dificultoso, né, porque você não consegue sair daquela tela, você tem que ficar olhando pra cara da pessoa, eu pelo menos de vez em quando me irrito. Então, assim, eu pensei numa possibilidade, que eu não sei se seria uma possibilidade factual, de pegar os vídeos que eu fizer e passar para uma plataforma de podcast. Então, o áudio do vídeo ser um podcast, um episódio de um podcast. Vocês acham que isso é uma possibilidade? Isso seria uma coisa que interessaria vocês ou não? Enfim, assim, né? Acho que eu já ensaiei essa volta algumas vezes. Não sei se essa vez vai de fato ser um retorno. Espero que sim. E é isso, assim, aguardo algum tipo de resposta de vocês. Obrigada pela atenção, até mais.